Se você tem uma Bíblia, eu queria que você abrisse essa Bíblia no Evangelho de São João, no capítulo, capítulo 20, versículo 11. São João, capítulo 20, versículo 11. Diz uma coisa muito interessante aqui, nos fala sobre a ressurreição e do dia em que Maria chegou lá no sepulcro, e queria levar o corpo de Jesus. Diz assim: Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu dois anjos vestidos de brancos sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então os anjos perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhe respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram, ela disse. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se o tiraste, dize-me onde pusestes e eu o levarei. Olha só, disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Amém? Eu quero nesta tarde conversar com você, falar exatamente sobre esse momento, que foi um dos momentos que eu acredito da maior vitória nossa, exatamente o momento da ressurreição. Porque na morte, como eu já tinha falado anteriormente, a morte aconteceu, mas o que ia realmente coroar todo esse projeto de Deus seria com a ressurreição, que não deixaria dúvida de que Jesus Cristo é o Salvador. Vejam bem, quando Jesus morreu, tudo aconteceu na sexta-feira, mais ou menos às 3 horas da tarde. A Bíblia diz que foi às 3 da tarde. E quando isso aconteceu, os judeus estavam muito pressionados pelo tempo. Por que pressionado pelo tempo? Porque um judeu, quando chegava o cair do sol, que nascia a primeira estrela no céu na sexta-feira, para eles já era sábado, já era hora de guardar o sábado. E das 3 até escurecer, o tempo não era muito longo, não. A prova é que eles simplesmente praticamente foram embora, todo mundo saiu dali, mas quem ficou ali foram algumas pessoas que estavam preocupados com Jesus, entre elas Nicodemos e José de Arimateia, que era um senador. É bom ressaltar isso aí. Ele era um senador e tinha muita influência política, que ficou ali depois que Jesus morreu, e eles precisavam sepultar o corpo. Por que sepultar o corpo? Porque se eles não sepultassem o corpo, os judeus iam tirar o corpo da cruz e jogavam o corpo de Jesus, como jogavam de todo mundo, em cima de um lixão, de um monturo que havia ali perto, e os corpos ficavam ali, e o que acontecia era que os animais vinham e acabavam devorando as pessoas, porque era comum fazer esse tipo de coisa. Mas Nicodemos, preocupado com a situação, e também José de Arimateia, aproveitou a influência que tinha e foi perante as autoridades, e chegou diante das autoridades e ele requereu o corpo para si. Ele pediu se ele poderia tirar o corpo de lá para poder sepultar, e as autoridades liberaram isso. Liberaram, e acredita-se então que foi para um sepulcro muito próximo, mas muito próximo mesmo, do lugar onde Jesus foi crucificado. É isso que nós imaginamos, porque não tinha muito tempo para poder simplesmente fazer toda uma cerimônia como os judeus costumavam fazer, até porque logo mais era sábado, saía a primeira estrela e eles não podiam fazer trabalho e serviço nenhum. Mas eles foram correndo para tentar cuidar do corpo. O que era necessário? Eles foram atrás de 50 quilos de aloés, que era uma pasta que se colocava em todo o corpo do defunto. E depois que eles passavam essa pasta no corpo da pessoa morta,
eles costumavam enrolar a pessoa com linho. 50 metros de linho era o que eles usavam. Com certeza, eles saíram dali, Nicodemos com os outros, e foram tentar, às pressas, encontrar um material que serviria para poder untar o corpo de Jesus e comprar o linho para poder enrolar o corpo dele. E depois que eles fizeram isso, eles levaram o corpo para um lugar que eu creio que foi mais ou menos próximo do lugar onde ia ser sepultado. E ali eles começaram o trabalho que era feito. Tinha todo um procedimento. Colocaram toda aquela pasta no corpo de Jesus, e depois que eles untaram, melaram todo o corpo com aquela pasta, eles foram lá e começaram a enrolar o linho no corpo, da cabeça aos pés. Eles enrolavam e mumificavam a pessoa com aquele linho. Era 50 metros necessário para isso, para poder enrolar a pessoa todinha no linho que eles deveriam sepultar. E depois que eles fizeram isso, muito às pressas, porque era sexta-feira, daqui a pouco não podiam fazer mais serviço nenhum com a saída da primeira estrela do céu. E depois que eles fizeram isso, eles colocaram na sepultura e cada um foi para sua casa para poder observar o sábado. E os judeus, muito criteriosos nessa questão de sábado, eles não saíam do lugar que estavam, eles não andavam mais do que 1.080 metros, que era a jornada de um sábado, não faziam praticamente nada e deixavam aquele dia ali como dia real de descanso. E se passou o sábado, quando terminou o sábado, no domingo de manhã, Maria Madalena estava super preocupada. Por que ela estava preocupada? Porque ela era muito próxima de Jesus. Ela era muito agradecida por tudo que Jesus havia feito na vida dela. Para vocês terem uma ideia, a palavra de Deus nos fala que Maria Madalena era endemoniada. E do corpo dela, diz a Bíblia, diz o Novo Testamento, que foram expulsos 7 demônios. Para vocês terem uma ideia, como ela era uma mulher possessa, uma mulher que tinha espíritos malignos e que foi liberta depois que conheceu Jesus. E ela era muito agradecida. A palavra de Deus fala que era uma mulher tão devotada, tão dedicada, que até os bens que ela tinha, ela investia no ministério de Jesus. Pelo menos é isso que diz a própria palavra de Deus. Porque Jesus precisava se movimentar de um lugar para o outro e precisava de dinheiro, e ela entrava com as suas finanças e financiava o ministério de Jesus. Ela e outras mulheres, Joana, Susana, mulheres que ajudavam Jesus. Mas tudo por agradecimento. Elas eram agradecidas por tudo aquilo que haviam recebido de Jesus. No caso, Maria Madalena era agradecida pela libertação. E o que ela pensou? Poxa, eu vou lá buscar o corpo de Jesus para colocar em outro lugar. Estava no jardim e ela queria tirar de lá para levar para outro lugar a cabeça dela. Ele acordou de manhã bem cedo e foi bater lá na sepultura. Quando ela chegou lá na sepultura, o que aconteceu? Tinha 2 anjos, ela não reconheceu. Perguntaram para ela o que ela procurava. Ela questionou com eles que ela estava procurando o Senhor dela. E ela disse o corpo com ela, não sei o que passava pela cabeça dela, porque Jesus parece que não era um homem pequeno, Jesus era um homem muito alto, era um homem muito forte, mas na cabeça dela ela queria levar o corpo para algum lugar, talvez para levar para alguma sepultura que ela achasse mais digna. E ela falou que tinha vindo buscar o corpo. E Jesus, diz a palavra de Deus, a definição sobre a pessoa de Jesus, que ele era um homem alto, ele era um homem forte. Diz lá a palavra de Deus no capítulo 53 do livro do profeta Isaías. Diz que ele era forte, que ele não era um homem bonito fisicamente, não tinha o padrão de beleza que às vezes as pessoas ficam pintando aí e dizendo, com certeza, eu sinto informar para vocês, mas parece que era moreno que nem eu, porque naquela região, na época, as pessoas todas ali não eram brancas. Depois da diáspora, que o judeu se misturou muito na Europa e ficou branco, mas ali naquela região não mora branco, é perto do Egito, que é a África, as pessoas não eram brancas, pelo menos nessa época, e tudo indica que ele deveria ser moreno, e tudo indica que ele era muito alto, e diz lá no capítulo 53 do livro do profeta Isaías, que não havia nele nenhuma beleza para poder ser desejado, que o desejássemos. É o que diz a palavra de Deus. Mas ela queria pegar aquele homem alto e levar não sei para onde. E ela pegou, foi, se virou para trás e olhou e viu um outro homem que ela pensou que era o jardineiro. E ela disse, Senhor, se porventura foi tu que tirastes o corpo daqui, eu queria que você me entregasse porque eu estou precisando levar para algum lugar. Jesus olhou para ela e da forma carinhosa como ele tratava,
Ele disse assim bem alto, porque tem um ponto de exclamação, quer dizer que ele não falou baixo, ele falou alto. Ele disse, Maria. Quando ela ouviu aquele tom de voz, ela reconheceu e se jogou e disse, mestre, Rabone, o Senhor está vivo. E se prostrou diante dele e queria agarrar ele. Disse, não me toques, disse Jesus. Não me toques porque eu ainda não subi ao Pai, disse Jesus. Mas eu quero que você faça o seguinte, que você volte e diga para os seus irmãos que eu subo para o meu Deus e o vosso Deus, para o meu Pai e o vosso Pai. Meu irmão, não demorou 10 minutos, todo mundo estava sabendo que Jesus havia ressuscitado, porque ela saiu dali imediatamente, já contou para os primeiros e não parou de contar, e aquela notícia se espalhou rapidinho, como se ela tivesse assim um grupo só dos irmãos lá da igreja, sabe? Aquele grupo que você coloca uma coisa que todo mundo já lê, não tinha grupo, mas tinha ela, e ela foi estratégica para Deus, que ela começou e espalhou para todo mundo que Jesus havia ressuscitado. Vocês veem como Deus é estratégico. Ele tinha que falar para uma mulher, que era para a história espalhar rápido. Se ele tivesse falado para um homem, talvez o sujeito ia pensar, mas eu vou contar, eu vou falar, ninguém vai acreditar em mim. Jesus fez o quê? Apareceu exatamente para uma mulher, porque ele sabia que aparecendo para uma mulher, a história ia se espalhar em questão de segundos, e não deu outra, não demorou muito, todo mundo já sabia. Ela veio correndo com Pedro e com João, que chegaram lá e constataram que tudo estava lá. O lenço estava lá. Essa questão do lenço é uma coisa interessante. O lenço estava arrumado lá no lugar. Vocês estão entendendo? Porque dentro da cultura judaica tinha outra coisa interessante. O Senhor, quando ia se alimentar, tá? Os servos ficavam do lado. Enquanto ele não arrumasse o lenço para colocar em cima da mesa, isso queria dizer que, enquanto ele não jogasse o lenço desarrumado na mesa, significava que ele simplesmente já tinha terminado. Mas quando ele arrumava, que ele não tinha terminado, mas quando ele arrumava, ele deixava arrumadinho para tentar dizer o seguinte, que o trabalho não tinha terminado ainda, como nós cremos que não terminou, que ele ainda vai voltar conosco. Então vejam bem o que aconteceu dentro desse contexto todo. Olha só, o pessoal chegou lá, olhou e não viu nada. Não viu nada. E ficaram, ele foi, ressuscitou, não ressuscitou, e ficou aquela dúvida no meio de todo mundo. O pessoal fez uma reunião, convocaram todo mundo para uma reunião. Os irmãos passaram um zap lá, né? Olha, vai ter reunião domingo para a gente poder acertar essas coisas aqui, porque está todo mundo falando que ele ressuscitou, está todo mundo dizendo que ele apareceu para Maria Madalena, foi Maria Madalena que viu. E eles fizeram uma reunião no domingo. Se reuniu todo mundo no domingo, começaram a discutir porque eles já estavam sem forças, estavam desanimados, achando que não iam continuar, achando que tudo tinha terminado, e quando eles estão reunidos, de repente apareceu no meio deles o Senhor Jesus Cristo. Apareceu dizendo essas palavras: paz seja convosco. Você entendeu? É por isso que nós usamos essa saudação na igreja, porque essa saudação nos é ensinada por Jesus. Quando ele apareceu para os seus discípulos, ele saudou todos eles dizendo: paz seja convosco. Ido em um determinado lugar com as portas todas fechadas, Jesus atravessou a parede, né, e apareceu no meio deles. E Jesus ensinou todo mundo, as pessoas ficaram ouvindo, aí de repente ele sumiu de novo. O pessoal ficou em êxtase, todo mundo, olha, ele apareceu, foi na nossa reunião, esteve lá conosco, e a história se espalhou mais ainda, e aqueles que não tinham ido para a reunião ficaram super curiosos, uns diziam é verdade, outros falavam que era mentira, e que gerou-se aquela dúvida, alguns achando que aquilo ali era somente uma conversa para poder motivar as pessoas, e um deles que era muito cheio de dúvida era o Tomé. Tomé, segundo os que têm conhecimento dele, era cientista, era um camarada muito estudado, um camarada muito prático, e quando alguém chegou com ele e disse, olha Tomé, você não estava na reunião domingo, rapaz? Você nem sabe que apareceu lá. Jesus apareceu na reunião, ele disse, mas como que apareceu? Eu não acredito, ele falou. Eu não acredito. Para eu
eu acreditar, eu preciso tocar nele, preciso tocar nos ferimentos dele. Preciso tocar no lado dele, examinar ele, para ver se ele está ali realmente. E o pessoal não tinha como provar para ele, porque era a palavra deles, num coração endurecido como o de Tomé. E quando chegou no domingo seguinte, todo mundo foi para a reunião. Eu creio que a reunião ficou mais lotada ainda depois da história em que o pessoal saiu contando que Jesus Cristo havia aparecido para Maria Madalena e que havia aparecido na reunião no domingo. Todo mundo foi para lá, talvez o lugar onde eles se reuniram ficou completamente lotado, e quando eles estão lá no lugar, talvez adorando e cantando, de repente, novamente, Jesus aparece no meio deles, dizendo a mesma coisa e saudando do mesmo jeito, falando: paz seja convosco. Quando Jesus disse isso, Jesus olhou para o Tomé e disse: Tomé, vem cá. O Tomé foi. Jesus disse: toca aqui nas minhas mãos. O Tomé era tão incrédulo, tão cara de pau, que ele queria saber se era verdade mesmo. Ele tocou na mão e viu que Jesus estava ali. Jesus: toca aqui do meu lado. Ele tocou do lado. E depois que ele tocou, que ele viu que Jesus não era uma fumacinha, mas era um corpo presente ali, ele não aguentou e começou a dizer: Senhor meu e Deus meu. Ele gritou. Jesus disse: pois é, Tomé, porque tu me viste, tu crestes, né? Disse Jesus. Mas bem-aventurado, a palavra bem-aventurado significa muito feliz, ou felicíssimo. Bem-aventurado, disse Jesus, são aqueles que não viram e creram. Olha só como essa palavra é forte. Eu sou bem-aventurado, você é bem-aventurado, porque você nunca viu Jesus. E, no entanto, crê que Ele existe, crê que Ele é verdadeiro. E Jesus, então, deixou essa palavra dizendo que quem não vê e crê é felicíssimo, é bem-aventurado. E dali para frente, Jesus apareceu várias vezes para os discípulos, conversou com eles. A palavra de Deus fala que Ele foi visto por mais de 500 pessoas. Mais de 500 pessoas viram Jesus. Ele foi, comissionou, orientou. Antes de subir para o céu, disse o que é que nós tínhamos que fazer. Está lá em João 16,15. Ele pediu que nós pregássemos o Evangelho a toda criatura. Ele pediu que nós fôssemos batizados, porque aquele que crer e for batizado será salvo. Ele nos deu autoridade a todo aquele que crê para expulsar demônios, está lá na palavra de Deus. Ele nos deu autoridade para colocarmos as mãos sobre os enfermos e os enfermos seriam curados. Enfim, Ele nos comissionou para continuarmos aquela obra que Ele havia começado. E hoje nós estamos aqui fazendo isso. E a palavra continua sendo pregada porque houve continuidade exatamente em tudo aquilo, na ordem dada por Jesus, e nós estamos aqui fazendo exatamente aquilo que Ele mandou nós fazermos há mais de 2000 anos atrás. Até que Ele foi e subiu aos céus, em cima do Monte das Oliveiras, na frente de todo mundo que estava ali. E depois que Ele foi, Ele enviou o Espírito Santo, que hoje habita com a gente e que está conosco. E hoje, então, nós fazemos parte desse plano que começou no coração de Deus para a nossa salvação. E hoje nós estamos aqui como resultado dessa morte, desse sacrifício que nos proporcionou a vida eterna. Amém? Mas vejam bem, tudo isso é uma história muito bonita quando a gente conta. É uma história que talvez até você saiba disso, dessa história. Talvez você já chorou muitas vezes no cinema ou em casa vendo a história do sacrifício de Jesus. Só que isso só tem resultado e efeito quando a gente procura crer em Jesus como Senhor e Salvador da nossa própria vida. Se isso não tiver efeito sobre as nossas vidas, não passa mais de uma história triste com um final feliz. Só que essa história foi uma história arquitetada por Deus exatamente para que você fosse alcançado, para que eu fosse alcançado, para que a nossa vida viesse realmente ser mudada através de um estilo de vida escolhido por nós, esse estilo de vida estabelecido por Jesus, com o qual você, ao crer nele, a se envolver com ele, e se permitir esse estilo de vida, isso proporciona a você aquilo que nós chamamos de vida eterna. Vocês viram que Jesus ressuscitou,
E ele estava ali. Ele não era uma fumaça, não era uma sombra. Ele era um corpo glorificado, que não se detinha nem mesmo pelas paredes, que não se limita pela física. Nós sabemos que a física fala que dois corpos ou duas massas não podem ocupar o mesmo espaço, mas como Jesus então passou exatamente pela parede para aquela reunião, porque esse é o corpo que nós vamos ganhar, um corpo glorificado que não se limita pela física. No momento então que você passar dessa situação para outra, a Bíblia diz que você então, ao voltar no grande dia em que Jesus vai estabelecer o seu reino milenar, você vem com um corpo glorificado, um corpo na qual você não precisa comer todo dia para não morrer, um corpo onde comer vai ser unicamente por prazer, como Jesus comeu aquele peixe assado na beira da praia com esse corpo glorificado, não por fome, não porque precisava se manter vivo, mas unicamente por prazer mesmo. Um corpo que vai acabar com as dores, acabar com a enfermidade, acabar com a lágrima, acabar com a tristeza, tudo aquilo de ruim que é proporcionado para nós nessa vida e nesse mundo. No momento então de passarmos para outra situação que Jesus está preparando para nós, todas essas coisas vão desaparecer. Então a ressurreição de Jesus serviu também para dar para nós o entendimento disso, que é assim que nós vamos viver. Seremos semelhantes a Ele, com o corpo glorificado, e para que possamos viver essa realidade que é proposta da Bíblia, que é proposta da Palavra de Deus, é preciso estarmos de fato envolvidos com Jesus. Então nesta tarde eu falo com você e digo para você, se envolva com Jesus, tome uma decisão com Cristo. Jesus morreu para salvar você, para resgatar você, e para dar para você a possibilidade de uma nova vida, para poder fazer de você uma nova criatura. Então eu termino essa minha palavra dizendo, Jesus está vivo, nem a morte conseguiu detê-lo. E essa proposta dele de vida, ou de vida eterna, é para mim, para você e para todo aquele que de fato crê e que se envolver completamente com ele. Tá certo? Pense nisso. Que Deus possa nos abençoar e nos ajudar cada vez mais, no nome de Jesus. Amém.